Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quarta-feira, dia 19 de março, celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria. E neste dia especial, o livro dos Provérbios quis a providência divina que o livro dos Provérbios trouxesse também um versículo muito especial. Lembremos-nos de que nós estamos dentro daquelas reflexões que convidam a fugir das más companhias. Reflexões estas que fazem parte do longo prólogo do livro dos Provérbios, que, como já falei em outra ocasião, finaliza lá no último versículo do capítulo 9 deste livro. Este versículo 15 é uma retomada da fala do pai. Na verdade, o pai ou o sábio começa a aconselhar o seu filho, o seu discípulo, e traz dentro da sua fala a reprodução dos pensamentos e das conversas dos pecadores. Aqui no versículo 15, ele já finalizou a fala dos pecadores. Finalizou lá no versículo anterior, versículo 14. E aqui ele volta a aconselhar o seu filho. Ele diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 15. Meu filho, não andes no caminho com eles. Afasta teu pé da sua vereda. Esse conselho já apareceu anteriormente? Já. É um conselho que apareceu antes. Lá no versículo 10, quando o pai ou o sábio, ou o próprio Deus, começa a aconselhar seu filho, seus filhos, seus discípulos, no caso de Deus, seus adoradores, aqueles que estão na escola da santidade, já deu um conselho semelhante. E se refere à pessoa que está ouvindo, ao seu interlocutor do mesmo modo. Meu filho, desta forma carinhosa. Meu filho, o que demonstra proximidade. Já tinha convidado a não andar no caminho dos pecadores. Já tinha chamado a atenção para afastar os pés da vereda dos pecadores. Ele volta a repetir esse conselho. Isso nos chama a atenção de uma coisa. Ao longo da nossa vida, muitas vezes nós chamamos a atenção das pessoas que nós amamos. Sobretudo aquelas pessoas pelas quais nós temos alguma responsabilidade. Pessoas sobre as quais nós exercemos a autoridade. Seja um filho, seja um aluno, seja um sobrinho, um afilhado, enfim. O livro dos Provérbios nos mostra o seguinte: nós não devemos nunca baixar a guarda, nunca deixar de chamar a atenção, mesmo que seja um conselho repetido. E muitas vezes nós precisamos fazer essa função de talvez ser o chato, de insistir no conselho. Ah, pai, mãe, o senhor já falou isso antes. Pois é, mas pai e mãe está repetindo, porque parece que ainda não inculcou, parece que ainda não desceu daqui para cá. Ou parece que nem atravessou aqui. Bateu e voltou o conselho. Insistir, persistir e nunca dar por certo. Já falei isso para o meu filho, não preciso voltar a falar. Se você pensa desse modo, você está enganado.
precisa insistir. Aliás, Deus é assim conosco. Já observou quantas vezes Deus repete as mesmas coisas para nós? Basta analisar, por exemplo, eu vou falar de algo muito prático. Basta analisar, por exemplo, o ciclo do ano litúrgico. Nós temos um ciclo, por exemplo, ciclos dominicais, é formado por 3 anos diferentes, A, B e C. O ciclo semanal é formado por 2 anos, ano par e ano ímpar. Passados 3 anos, nós ouvimos novamente os mesmos evangelhos que há 3 anos, o mesmo evangelho que há 3 anos tínhamos ouvido. Passados 2 anos, nós ouvimos o mesmo evangelho, a mesma leitura que há 2 anos tínhamos ouvido neste dia da semana. Deus persiste, Deus insiste conosco. Deus nos relembra aquilo que Ele já nos falou. Por quê? Porque ama. Já observaram? O grande sábio teólogo do Novo Testamento, São João Evangelista, que escreveu 5 obras no Novo Testamento. Escreveu o Evangelho, escreveu o livro do Apocalipse e escreveu as 3 cartas. Já observaram que lá na primeira carta, e ele retoma também nas outras 2 cartas, a segunda e a terceira, que são bem breves, né? A gente poderia até chamar de bilhetes, né? A segunda e a terceira cartas. Na primeira carta e nas outras 2, São João diz, ele repete, né? Ele diz, o novo mandamento, o mandamento que recebestes, o mandamento novo, mas que está sendo repetido, quer dizer, o novo velho mandamento, né? Aquele mandamento que a gente já conhece, que a gente já sabe. O pai sábio, a mãe sábia, o pai que prepara o caminho do filho para Deus, para o céu, ele não se cansa de repetir as mesmas coisas. E tenha certeza, fica a semente no coração do seu filho. Então não se canse. Se você tiver de falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes por toda a vida, meu filho, não andes em má companhia. Não andes com os pecadores. Meu filho, busca a justiça. Busca a retidão de coração. Meu filho, antes de decidir qualquer coisa, ouve sempre a palavra do Senhor. Ouve sempre a vontade de Deus. Repita sempre isso. Fale sempre isso. Quantas vezes for necessário. Porque isso é próprio de quem ama. Quem ama está sempre disposto a formar. Ainda que não traga nenhuma novidade. Aliás, não precisa trazer novidades. A gente se ilude, né? A gente acha que precisa sempre trazer novidades para não ser cansativo, para não ser pesado. Você não precisa trazer novidades. Você só precisa ser fiel a Deus e ensinar o seu filho, o seu afilhado, o seu sobrinho, o seu neto, seu aluno a ser fiel a Deus. Existe novidade melhor e maior do que essa? A grande novidade do Evangelho. Então nós vamos ver aqui o livro dos Provérbios, muitas vezes repetindo aquilo que já se falou antes. Aquilo que já se disse antes. Ou reforçando com outras palavras, mas com o mesmo significado. Aquilo que já disse. E às vezes, de forma imediata. Aliás, nós vimos isso nos dias anteriores. Nós víamos dizendo a mesma coisa com outras palavras. Não ouça as palavras do pecador que diz, nós teremos uma bolsa em comum. Nós vamos fazer o inocente, o justo descer a cova, descer ao Sheol. Vamos tirar a vida do justo. Está dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa em versículos diferentes, com palavras diferentes. Mas a mesma coisa. E nós vamos ver ao longo do livro dos Provérbios. Busca o temor do Senhor. Cultiva o temor do Senhor. Busca a sabedoria. A sabedoria está em ouvir a voz de Deus.
A sabedoria está em viver com paciência a vontade do Senhor. Meu filho, não andes no caminho com eles. Afasta teu pé da sua vereda. Não andemos com os pecadores, afastemos nossos pés da vereda do mal. Esse é um conselho de um pai que ama, de um pai zeloso, de uma mãe que ama, de uma mãe zelosa, de uma mãe que entende que, primeiramente, a primeira responsabilidade é de fazer com que o seu filho, a sua filha, pertença a Deus. Foi assim que São José viveu, porque São José era o homem totalmente voltado para Deus, o homem desprendido de si mesmo, o homem que se volta para Deus. Ele precisava ensinar Jesus a ser totalmente do Pai? Obviamente que não. Jesus já é o Filho amado do Pai. E aos poucos, São José, juntamente com a Virgem Maria, foram descobrindo isso. Aos poucos, na convivência com Ele, com o Senhor. Isso foi sendo revelado para eles. José, o homem que pertence a Deus, nos ensina, a nós que somos seus filhos espirituais. Sim, todo cristão é filho espiritual de José, assim como é filho espiritual de Maria. Por quê? Porque José é o patrono da igreja, ele é o patrono do corpo de Cristo. Então nós que somos membros de Cristo, nós precisamos, como Cristo, a cabeça, desejar estar nos braços de São José, aprender as lições de São José, aprender com ele a amar a Deus. Certamente Cristo aprendeu do seu Pai, ele não precisava aprender, mas quis aprender. O Evangelho fala que Cristo era submisso a José e a Maria. Era submisso. O cardeal Ratzinger, que mais tarde veio a se tornar o Papa Bento XVI, de feliz memória, em uma de suas homilias, em uma homilia belíssima sobre São José, ele diz o seguinte: José não tomou posse da sua vida, deu-a. Forte isso, né? José não tomou posse da sua vida, deu-a. E ele prossegue. Não realizou um plano que tivesse elaborado com luzes próprias e posto em prática com a sua vontade, mas entregou-se às mãos dos desígnios divinos. Entregou a sua vontade à vontade de outro, a uma vontade maior, à própria vontade divina. Pois é exatamente quando isso acontece, quando o homem se perde a si mesmo, que ele se encontra a si mesmo. Assim foi a vida de José. Perdendo-se a si mesmo, abrindo mão dos seus projetos, colocando os seus projetos nas mãos de Deus, é que encontrou-se a si mesmo. Comungando do projeto de Deus, fazendo seu o projeto divino, encontrou a si mesmo. E encontrou a Deus. José foi o homem mais feliz da face da terra, porque viveu na companhia de nada mais, nada menos de Jesus e de Maria. O homem mais feliz da face da terra. E o cardeal Ratzinger assim prosseguia na sua homilia. Sim, é só perdendo-nos a nós mesmos, dando-nos a nós mesmos, que nos recebemos. Quando isso acontece, não é a nossa vontade que prevalece, mas a de Deus. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando se cumpre aquilo que pedimos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, faça na terra uma pequena parte do céu, pois então a terra é como o céu. Assim José, o homem que se perde a si mesmo, o homem que renuncia, que por assim dizer segue por antecipação o crucificado, mostra-nos o caminho da fidelidade, o caminho da ressurreição e da vida, fazendo a vontade de Deus. Quando Deus dava a ordem a José através do seu anjo, ele obedecia prontamente, fazendo a vontade de Deus. Perder-se a si mesmo para mergulhar na vontade de Deus é encontrar-se. Buscar a companhia daqueles que nos aprovam ou daqueles que aprovamos, simplesmente buscar fazer a vontade deles para simplesmente sermos aceitos e aprovados, é perder-se para a eternidade.
Busque sempre a vontade de Deus como São José. Sejamos pais e mães, tios, tias, avós, avós, professores que buscam perder-se a si mesmo, mergulhando na vontade divina e ensinando com as palavras e com as atitudes aqueles pelos quais somos responsáveis a também perder-se, encontrando-se em Deus, tal como fez São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.